terceira parte e última do consultório desta tarde, estivemos à conversa com o Dr. Pedro Brás sobre a fobia social e timidez, de que formas é que isso pode afetar a vida das pessoas e também formas de contornar os sintomas e também aquilo que está na gênese. Portanto, o Dr. Pedro Brás, da Clínica da Mente, continua connosco nesta terceira parte para responder às suas dúvidas. Se ainda não ligou, pode ligar. 225-083-204. Ora, Dr. Pedro, tenho aqui, tenho mais do que um e-mail, portanto, questões que nos chegaram por escrito. A Maria Santos dá-nos as boas tardes e diz que aos 18 anos foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Desde os 17 anos que não consegue fazer nada, desistiu dos estudos, não consegue manter um trabalho e passa os dias em casa. Portanto, estamos a falar aqui de sintomas graves. Vamos tentar ajudar. Diz que, de facto, tem crises em que muitas vezes não consegue parar de chorar, sente raiva e tem pensamento suicida. Toma medicação, já passou por vários psicólogos, psiquiatras e até hipnoterapeutas e nada ajudou. Principalmente porque acabo por sentir ansiedade e desisto de ir às consultas. Portanto, está aqui num sofrimento profundo. Pensa que seria uma boa opção o internamento, porque assim teria horários, coisa que não tenho. Terapia que não podia deixar de frequentar, como tem vindo a acontecer. Ou seja, está aqui a pedir a sua opinião no que diz respeito a um possível internamento, no sentido de não poder fugir ao tratamento. Estes casos são casos muito complicados, que de facto, para fazermos uma avaliação mais concreta, devemos perceber melhor. Isso que ela nos escreveu foi apenas os sintomas do que sente. Agora, porque é que sente, o que de facto sente, é que temos que, em consulta, tentar perceber para poder ajudar de facto. O que me ressalta desse e-mail é que, e é muito normal, as pessoas muitas vezes desistem de pedir ajuda porque vão a tantos médicos, vão a tantos terapeutas e quando percebem que não são ajudadas ou que não são compreendidas... E porque sente ansiedade nesse contacto também e foge. Pois, isso também às vezes, não é? O medo de estar exposta a um terapeuta, médico, um terapeuta, também provoca é mais um medo que perturba as pessoas a pedir ajuda. Desiste. E desistem. A mensagem que eu quero passar para todas as pessoas que sofrem é: isto não é fácil e às vezes as pessoas têm dificuldade em procurar e em encontrar a ajuda certa. Porque não é fácil. Estamos a falar da nossa personalidade. Aquilo que me perturba a mim não perturba a mais ninguém, é só a mim. A saúde mental não é... A doença mental não é provocada por micróbios, por problemas genéticos. Portanto, é provocada por cada história de cada pessoa. Que é única. É única. E por isso, às vezes, nós vamos ter com um médico, com um terapeuta, que ou não tem as ferramentas todas para nos ajudar, ou, no nosso caso, é diferente, enfim. E desistem, acabam por desistir. E o que eu digo a todas as pessoas que sofrem é que, de facto, a felicidade de cada pessoa é o mais importante na vida delas. Todas as pessoas devem procurar sempre, e sendo a última procura possível, a sua própria felicidade. Por isso, nunca desistam. Se eu já fui a 20 psicoterapeutas, 20 médicos e não consegui ajuda, vai a 30. Nem que passe a vida toda a pedir ajuda. Mas não podem nunca desistir. Pronto. Dito isto, que isto é o primeiro ponto que me ressaltou desse e-mail, muitas vezes nós, e a medicina faz muito isso, carrega as problemáticas emocionais e mentais com terminologias. Ou é a doença bipolar, ou é o borderline, ou é o distémico, enfim. Aliás, quer-nos explicar o que é isto de personalidade borderline para percebermos de que é que estamos a falar? Antes de explicar, eu ia criticar. Sim. Criticar esta terminologia. Porque é muito fácil... Não concorda que haja esta... Não. É excessivo engavetamento. Demais. Porque estamos a engavetar. Ou seja, o que é que na medicina se vê? Há um livro, que é o livro das doenças mentais, que não devia existir, mas enfim, existe, que é o DSM, em que eles criaram caixinhas. E as pessoas que dizem que têm determinados sintomas vão para uma caixinha. Depois podem mudar de caixinha para a outra, enfim. Mas pois não é bem aquilo, acresce mais um sintoma, então enfim, vamos pôr na outra gaveta. E dá-se rótulos às pessoas. E muitas vezes dá-se um rótulo sem conversar com as pessoas. As consultas no hospital são de 7 minutos, 11 minutos.
E 11 minutos as pessoas chegam lá, dizem que dormem mal, dizem que isto, dizem que aquilo lá, têm estes pensamentos, sentem-se tristes, levam com rótulo e medicação. Não é assim que devemos olhar para a saúde mental e para o problema mental. Por isso, eu sou muito resistente à existência de rótulos. Uma depressão é uma depressão, é um estado deprimido. Agora, colocar pessoas em várias caixinhas, o que é o borderline? O borderline é... Fala-se em borderline, não concordo, mas enfim, o borderline é uma terminologia que se diz que está na borda. Na borda da mania e do estado depressivo, nem está bem deprimido, enfim, é quando os médicos não conseguem definir exatamente para que sítio é que esta pessoa tem que ir. Está na borda. É uma definição para o que não tem definição, basicamente. Exatamente. Está aqui meio indefinido o que ela é, nem sabemos perigoso. Se vai para um lado, se vai para... Bom, mas de facto, o que é que nós temos que olhar para essa senhora e perceber que... Aquilo que ela diz individualmente, não é? E especificamente do caso dela. O que me pareceu do e-mail é que está muito deprimida, com ideação suicida, uma desmotivação terrível de viver até. E faz com que nós só conseguimos sair de casa, só conseguimos trabalhar, só conseguimos viver a nossa vida se estivermos motivadas a isso. E às vezes estamos tão deprimidos, temos tantas sensações de angústia, que nada nos parece bem. A vida não é colorida, a vida é tudo preto e branco, ou cinzentos, quanto muito. E isso faz com que as pessoas não tenham vontade em viver. Somado são a isso, âncoras que depois não deixam a pessoa andar para a frente. Evoluir. Somado a isso, às vezes as pessoas também têm ataques de pânico que perturbam imenso. Estes medos que causam uma ansiedade terrível, os medos de sair de casa, medos de andar de carro, medos de se sentir mal, medo das doenças. Quando as pessoas estão deprimidas, quando também têm estes medos, provoca um mal-estar tão grande. E pensamentos ruminantes, não é? Que é aquela... Pensamentos obsessivos. Estar sempre a pensar nas coisas e naquelas coisas e nos perigos e nos medos. Mas a mensagem que eu lhe quero dizer a esta senhora, que não conheço, claro, e por o que ela escreveu dá para perceber os sintomas e as dificuldades dela, mas não dá para perceber as causas, é que... Percebemos é que a Maria precisa de ajuda, isso precisa é óbvio, de ajuda. Não é? E todo este sofrimento, como o sofrimento das outras pessoas, não é genético, não é motivada por uma deficiência qualquer, mas sim por uma dificuldade que ela teve em gerir alguns momentos da sua vida. Às vezes há pessoas que vivem situações tão difíceis de serem geridas, tantos traumas, tantas mágoas, tantas angústias, que se sentem incapazes de reagir a estes momentos e afundam-se nesse estado. Portanto, e quanto mais se a Maria caímos... conseguir pelo menos uma mãozinha só para começar aqui o processo ao contrário, E não é? é por aí que senão... deve pedir ajuda. Se infelizmente a ajuda que pediu ainda não foi a suficiente, deve continuar a procurar, porque vai encontrar, de certeza, um terapeuta, um psicólogo, um médico, um psicoterapeuta que a consiga perceber, que lhe faça sentido à própria pessoa e que consiga encontrar também um tratamento que lhe faça sentido. Nem todos os tratamentos fazem sentido a toda a gente. Para toda a gente, exatamente. Cada pessoa vive o seu problema e a sua personalidade de uma determinada forma e cada terapeuta, cada abordagem, por exemplo, mesmo dentro da psicoterapia, existem vários modelos. Exatamente. Na Clínica da Mente, eu pratico a psicoterapia HBM, que é uma psicoterapia diferente da cognitiva comportamental, do Reiki, de hipnoterapia. São diferentes. Mas cada psicoterapia, cada abordagem terapêutica faz o seu sentido para determinadas pessoas. Exatamente. E as pessoas devem experimentar os vários modelos terapêuticos para perceberem qual é o que faz sentido, qual é que as ajuda de facto. Por exemplo, veja só, a religião é o principal. As religiões de cada pessoa, ou as religiões que se instituíram ao longo dos milénios, são a verdadeira terapia. É a verdadeira psicoterapia. Porquê? Porque as religiões e os monges e os padres e toda a estrutura que foi criada na religião ajuda as pessoas a superarem os seus medos. Ajuda as pessoas a perdoarem-se a si, a perdoarem os outros. Ajudam as pessoas a melhorarem o seu equilíbrio emocional. Portanto... E depois cada uma escolhe a religião que lhe faz mais sentido. E que melhor lhe faz, não é? Portanto, é isso que se tem que se procurar. Sabe que há dias perguntaram-me porque é que hoje há mais depressões. E eu, perguntam-me várias vezes isso. E eu não sabia bem a resposta, porque é que hoje há mais depressões que há 50 anos. Hoje também há uma estatística diferente. Mas, de qualquer maneira, uma das respostas as coisas também têm que outros nomes, já as pessoas desligaram-se muito da religião. As pessoas isolaram-se do processo terapêutico que a religião potencia. Não é? E todas elas. E hoje as pessoas, não tendo a religiosidade para as ajudar, sentem mais sem rede e abalam-se mais facilmente. Antigamente, quando eu fazia alguma coisa de mal e sentia muita culpa, eu ia-me confessar e aliviava-me emocionalmente.
Hoje as pessoas, se fazem alguma coisa mal, vivem a culpa e não têm uma entidade espiritual ou psicológica para se ajudarem a ultrapassar Muito esse bem. estado. Portanto, há de haver sempre uma ajuda para cada pessoa, método acreditar terapêutico nisto ideal e para cada procurar. pessoa. Cumprimentar de Passos de Ferreira, António Nogueira, fala-nos ao telefone. Boa tarde. Boa tarde. António, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é assim, eu já há uns anos tinha... Oh, António, tem que desligar o volume da televisão, está bem? E ouvir-nos e falar só pelo telefone. Tá? Portanto, qual é a sua questão, António? Assim, estou direto a falar. É assim, eu tinha 19 anos, fiquei uma perna. Sim? E então acontece, eu fiquei uma perna e agora faço diálise Hemodiálise, sim. e pronto, vejo mal, também atacou os olhos. E tive também um problema na outra perna, foi um qual eu queria entrar a perna fora. E também faço a dor crónica no Hospital São João. E eu estou um quadro revoltado às vezes com os médicos, porque um gajo, agora eu percebi o doutor aí a falar, que nós chegamos lá e eu andei aqui, dou uma injeção, olha, pode ir, uma consulta e tal, umas pastilhas. Isto para mim não, é caçar, se vai embora e toma hoje, amanhã, e anda há 3 anos com esta dor. Anda aqui eu a sofrer. Que uma vez, um dia desse, eu chateei-me e disse, olha, eu não tomo mais pastilhas, e deitei tudo ao lixo. Deitei tudo ao lixo porque ando a tomar, dá-me sempre, chamei a doutora, dá-me sempre, e estás a tomar pastilhas, não sei para quê. Portanto, anda desmotivado, não é o António? Isto chega a um certo ponto, uma vez no outro dia, fui fazer fui operado na Casa da Boa Vista, no Porto. Fui fazer uma coisa do aparelho para pôr no braço e o gajo fez-me um frio. Eu queria deitar lá abaixo da janela. Depois de lá fui para o São João, eles deram-me anestesia no local. Limpar-me a veia e desentupir-me. E fiz 4 operações naquele dia. Naquele dia fiz na Boa Vista, fui para o São João, fiz embaixo para limpar a veia e tive que fazer outro aparelho. António, e durante este seu processo em que tem várias patologias diferentes e convive com dor, que isso é um desconforto psicológico só por si, eu acho que nunca teve consulta, nunca foi indicado para consulta de psicologia? Não, eu geralmente já mandaram uma vez por coisa de eu às vezes tentar me matar, essas coisas e isso. E eu cheguei uma vez, olha, eu graças a Deus sou forte. Luto por isto tudo, que brinco com a dor, porque para mim tenho dor e faço isto como uma brincadeira. Não é? Levo isto como uma brincadeira, se levasse mesmo a sério. Eu já estava na cara. António, então e liga hoje aqui para o Dr. Pedro Brás exatamente porquê? Porquê? Porque eu ouvi agora um bocado a entrevista a dizer que as pessoas chegam ao consultório e eu dói aqui, e dou uma injeção, pastilhas, vai-te embora. Toma hoje, amanhã, e eu, olha, breve vou ter a consulta da dor, e vou lá dizer à doutora, eu tomo mais pastilhas, porque dou-me sempre. Muito bem, António. Portanto, há aqui uma desmotivação, não é? Um estado que o António vai protelando, vai andando e vai lutando contra isto, mas não mata mais mãe, não é, Dr. Pedro? O grande problema é que a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar, a ausência de doenças, faz parte, é um pilar muito importante na nossa felicidade. Sempre que temos uma doença e com essa doença, e que se essa doença nos trouxer muita dor, nós quase que não conseguimos ser felizes. E começamos... Essa é a condição básica para a nossa felicidade, é o bem-estar físico. Exatamente, não é? Esse é o fundamental. Não, mas eu luto, eu sou uma pessoa muito forte, não estou a dizer o contrário. Eu com 19 anos fiquei sem materna, não é? Sim. E todas estas dificuldades de saúde que as pessoas têm vão desgastando e vão perturbando a nossa qualidade de vida. E eu, graças a Deus, sou forte. E eu, quando estou na diálise, faço sempre na fiel todos os dias à noite, faço segundas e quartas e sextas. Faço de noite. E as pessoas lá gostam de mim, que eu levo isto tudo para uma fase, uma brincadeira. Mas mesmo assim tem muitas dores ainda, não é? Ou seja, costuma ter muitas dores. Agora tenho umas dores nos braços, então me dói os dedos. Agora fiz um traque, na Radelf, agora vou fazer
uma coisa no ombro, onde eu faço a diálise, é o braço que me dói mais, todos os dias, todos os dias que eu faço a diálise, tenho que levar pastilhas, ou morfina, ou líquidos para cada dor, e tenho que fazer a diálise. Muito bem. E esta questão da dor é muito, de facto, muito importante. Todas as doenças que transportam muita dor... Eu tenho que fazer a diálise, coisa do Rui, mano. É coisa disso. As doenças que transportam muita dor, como a fibromialgia, por exemplo, são doenças que nos perturbam psicologicamente de uma forma incalculável. Eu quase que digo que as pessoas não conseguem ser felizes com dores crónicas. Claro que estas pessoas com dores muito prolongadas, como a fibromialgia ou outras dores que a medicina ainda não tem resposta, crónicas, muitas vezes, que são crónicas, criam estados psicológicos e de depressões profundíssimas. Pronto, o Sr. António estava a dizer que às vezes com estes momentos de depressão mais profunda acabam na ideação suicida, que aqui se calhar atenta está na à nossa altura de vida. pedir aqui também um bocadinho de auxílio psicológico, se calhar não, sim, está fora do... A única questão que o Sr. António falou de que provavelmente precisa de acompanhamento e ajuda foi quando ele disse que já houve várias vezes que se tentou matar. Isso quer dizer que entrou num nível de desespero causado por todas as dificuldades da doença física que, enfim, que necessita mesmo de ajuda psicológica. Muito bem. Agora, dizemos boa tarde ao Joaquim Teixeira, que nos liga de Marselha. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder falar convosco. Boa tarde. Obrigada, Joaquim. Pedia-lhe era que fosse breve. Por favor, estamos a calcar o risco do tempo. Está certo. Eu estou a ouvir o doutor que está aí presente, porque apanhei o programa já em andamento e não sei o nome dele. E, bom, Doutor Pedro Brás, sim. Doutor Brás, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um problema com um filho que teve uma doença bastante grave, que é um câncer, um osteosarcoma, e que tinha idade de 17 anos. E correu muito mal o problema com o cancro, ao ponto de ter 6 ou 7 intervenções cirúrgicas, e continuou porque apanhou um vírus no bloco operatório. E a um certo momento ele foi declarado também, ele entrou numa depressão bastante profunda, e foi-lhe declarado bipolaridade. E hoje andamos de psicólogo para psicólogo, de médico para médico, de psiquiatra, de serviço para serviço, e ainda não conseguiram encontrar um equilíbrio no seu tratamento. Ô Joaquim, que idade tem o seu filho agora? Tem 29 anos. Muito bem. Quer aqui uma opinião do Dr. Pedro, não é? É uma opinião, porque eu acho que ele falou há um instante sobre um problema Muito bem. Joaquim, como estamos com pouco tempo, vou dar a palavra ao Dr. Pedro para que o possa ajudar. Está bem, muito obrigado. Pois, é mais um problema grave, que muitas vezes não se consegue uma ajuda imediata e deve-se continuar a procurar quem compreenda cada caso. Obviamente que eu aqui, sem falar com o seu filho, sem perceber a história de facto, não consigo ter uma opinião em concreto, em particular, sobre essa situação, mas de facto a bipolaridade é mais uma das caixinhas que nós falamos ali, que precisa de ser olhada pelo olhar da psicoterapia, da psicologia também, porque muitas vezes as pessoas bipolares são pessoas que estão com estados muitas vezes maníacos e depressivos, mas causado também pelos estados emocionais e também às vezes por excesso de medicação. Às vezes também o excesso de medicação nas pessoas faz que as pessoas entrem em estados psicóticos muitas vezes. Portanto, às vezes não é uma condição para a vida, é isso que o Dr. Pedro quer dizer, não é? A bipolaridade verdadeira é muito complicada, e a verdadeira que é frequente também, e essa sim, essa deve ser medicada para toda a vida. Mas a maior parte dos casos que se diagnosticam como bipolaridade tem tratamento sem medicação. Também, só com psicoterapia. Portanto, com a ajuda da psicoterapia. Portanto, Joaquim, o seu filho com certeza com essa idade que vai muito a tempo de fazer esse trabalho, e a família melhorará no seu conjunto. Obrigada pela sua questão. Obrigado. Agradecer uma vez mais ao Dr. Pedro Brás, da Clínica da Mente, ter estado aqui no consultório. Nós despedimos. Amanhã estamos de volta às 15h30 para mais um consultório. Até amanhã.